E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, vamos hoje para uma videoaula para os exercícios iniciais da apostila do 8º ano, tá? Os exercícios iniciais da apostila do 8º ano fala sobre as formas dos números racionais, ok? Primeiro, o que é um número racional? O número racional é um número originado de uma divisão qualquer, ok? Quando eu divido um número pelo outro, eu tenho um número racional. Toda divisão que eu venha a fazer, o resultado, ou a divisão em si também, será um número racional. Ok? Bom, vamos lá. O que são números racionais? O conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, o que é um número racional? É uma fração. É a fração, ou são os números que vão resultar dessa fração. O que é uma fração? É uma divisão. É quando eu divido dois números. É uma fração. A fração é uma forma de se representar uma divisão. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá no Paint aqui. Se eu pegar a divisão 2 dividido por 3, eu posso representar essa divisão em forma de fração. 2 sobre 3. Ok? Se eu tenho a fração, a divisão 4 dividido por 2, eu posso representar essa divisão em uma fração. 4 sobre 2. Vamos dizer assim, para uma melhor compreensão. O que é uma fração? A fração é a divisão em pé. Aqui nós temos a divisão deitada, aqui nós temos a divisão em pé, né? Divisão deitada, divisão em pé, ok? Bom, então, vocês viram que a fração é uma forma de divisão. Eu tenho a divisão deitada, a fração é a divisão em pé, tá? A fração é uma das formas de se escrever um número racional, ok? Qual é a definição da fração? A definição da fração é essa aqui. A fração é um número inteiro qualquer A dividido por um número inteiro qualquer B, mas esse B não pode ser qualquer. O B tem que ser um número inteiro diferente de 0. Bom, vamos lá. Pessoal, por que o B tem que ser diferente de 0? Tá, aqui eu tenho 3 bananas, tá? Vou dividir entre macacos. Mas eu não tenho nenhum macaco aqui. Então, como que eu vou efetuar a divisão dessas 3 bananas
entre macacos se eu não tenho macacos para com quem dividir? Entenderam? Então, o que acontece? Eu posso não ter nada para dividir entre dois macacos. Não tenho banana nenhuma aqui. Não tenho banana nenhuma para dividir entre esses dois macacos. Eu estou dividindo o nada pelos dois. Cada macaco vai ficar com nada. Agora, se eu tiver 3 bananas e não tiver os macacos para com quem dividir, não existe divisão. Portanto, gente, não existe divisão por zero. Eu preciso ter uma quantidade para com quem dividir. Por isso, o número de baixo, que é o número por quanto eu estou dividindo, não pode ser zero. Então, vamos lá. A primeira forma do número racional é a forma de fração. Isso daí vocês já sabem, que é a divisão em pé. A partir do momento que nós efetuamos essa divisão, eu vou ter as outras duas formas dos números racionais. A primeira forma é um número inteiro. O que quer dizer isso? Quando eu for dividir, os resultados serão inteiros. Vamos lá. Eu tenho 4 bananas. Essas 4 bananas vou dividir entre esses 2 macacos simpáticos aqui. Quantas bananas cada macaco vai ficar? Esse vai ficar com 2 bananas inteiras. E este vai ficar com 2 bananas inteiras. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2, certo? Vamos lá fazer a fração. Então, no caso das bananas dos macacos, nós teremos o quê? Ó, 4 bananas para dividir entre 2 macacos, certo? Isso eu posso escrever em forma de uma fração, que é 4 sobre 2. Só que toda fração também é uma divisão. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a fração 4 sobre 2 é igual a 2, certo? Então, desta fração resultou o quê? Um número inteiro. Nossa senhora, que beleza. Aqui. Tá bom. Um número inteiro. Por que um número inteiro? Porque as 2 bananas para cada macaco ficaram inteiras. Cada macaco recebeu 2 bananas inteiras. Então, 4 sobre 2 gerou o número inteiro 2. Por que ocorreu isso? Porque o 4 é divisível por 2. O 4 é múltiplo de 2, portanto é divisível por 2. O que é divisível? Dá uma divisão exata. Agora, existem situações onde, quando eu faço a divisão, não vai dar uma divisão exata. Ok? Os números racionais, eles existem para que a gente divida o máximo possível que der, tá? Quando nós trabalhamos com números inteiros e fazemos uma divisão, onde os dois números não são divisíveis entre si, sobra resto. Por exemplo, eu vou dividir 4 por 3.
4 dividido por 3 dá 1 e sobra 1. Por quê? Porque nos números inteiros nós nos preocupamos apenas com aquilo que vai ficar inteiro, né? Só que os números racionais, nós nos preocupamos com aquilo que vai ficar inteiro e aquilo que sobra a gente vai dividir de novo. Nós vamos dividir até não der para dividir mais, ok? Vamos voltar para os macaquinhos lá. Então, vamos lá. Agora eu tenho 3 bananas, ok? Para dividir entre esses lindos macaquinhos. Olha aqui. Que beleza esses macacos. Olha a alegria deles em receber uma bananinha, ó. Estão com fome os bichinhos aí. Olha que beleza. Olha a cara desse sujeito aqui, ó. Eita, nós. Foi bem escolhida as fotos. Bom, vamos lá. O que acontece? Cada macaco vai ficar com uma banana, né? Uma banana inteira, no caso. E essa aqui que sobrou? Bom, banana, eu posso cortar ela no meio, posso cortar em partes, tanto faz, certo? Então o que acontece? Eu vou dividir essa banana entre os 2 macacos. Só que essa banana deixará de ser inteira. Eu vou cortar ela no meio. E vou dar metade para esse. Metade para esse. Então o que acontece? Cada macaco tem uma banana e meia. Como que eu cheguei nisso? Primeiro eu dividi todas as bananas que ficariam inteiras. Depois eu dividi a que sobrou. Ok? Então vamos lá. Eram 3 bananas para dividir entre 2 macacos. Eu tenho a divisão 3 dividido por 2. Eu tenho a fração 3 meios. Vocês viram que a hora que eu fiz a divisão, eu vou ter uma banana inteira mais meia banana para cada macaco. Então eu vou ter que 3 sobre 2 é igual a 1 e meio. O que eu tenho agora aqui? Eu tenho um número chamado de número decimal, que é um número com vírgula, aonde eu divido tudo que é inteiro e também divido tudo que sobrou. Então, esse número é um número decimal, ok? Arrastar um pouquinho aqui. Aonde 1 é inteiro e a metade depois da vírgula o 5 é o resto. Então o que é o número decimal? O número decimal é um número com vírgula, aonde o primeiro algarismo antes da vírgula ou os algarismos antes da vírgula quantificam quantas unidades inteiras eu vou ter, e depois da vírgula quantifica a divisão de todo o resto, certo? Então, pessoal, a que conclusão nós chegamos? Os números racionais, eles têm 3 formas. A forma de fração, que é a usual, habitual, mais comum. O número inteiro é um número racional, porque vocês viram que o número inteiro ele resulta de uma divisão. E o número decimal. Ok? É isso.